Olá, estamos começando o programa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas de hoje. Nesta edição do programa, nós vamos falar sobre as vagas temporárias de emprego, como será que as pessoas devem fazer para conseguirem a efetivação nessas vagas, que agora na época de final de ano são bem apresentadas para as pessoas que querem começar a trabalhar. Os convidados no programa de hoje são a professora do curso de administração, Ana Alf. Tudo bom, professora? Tudo bom, Rúbia? Mais uma vez, prazer estar aqui contigo. E o acadêmico do curso de administração, Douglas Maretti. Tudo bom, Douglas? Prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem, Rúbia. Obrigado pelo convite. Bom, professora Ana, realmente agora final de ano é uma época bastante próspera para quem quer encontrar um emprego? É o período que, digamos assim, é a época X, certo? Por quê? Muitas empresas, devido ao aumento da demanda do mercado, de estar abrindo em turnos maiores, manhã, tarde, noite, se estendendo até as 10 horas, é o momento onde o comércio começa o quê? A fazer os contratos, os temporários. E esses temporários, muitas vezes, como a gente disse, se tornam definitivos. Nessa busca das empresas até, Rúbia, nós fizemos durante esse semestre um simulado, certo? Um simulado de recrutamento e seleção. Já pensando também em capacitar os nossos acadêmicos para quando estiverem no mercado de trabalho e se defrontarem com situações destas, saberem se portar. E como já era de se esperar, por ser já num período mais próximo do final do ano, a vaga que a gente fez foi em conjunto com a Esportiva Calçados, que se tornou nosso parceiro nessa questão de simulado. Ela nos disponibilizou 4 vagas que estavam abertas em reais da loja. Então, na verdade, interrompendo um pouquinho, professora Ana, para o pessoal de casa entender, a empresa Esportiva Calçados, que estava com 4 vagas em aberto, foi parceira do curso para que os alunos pudessem desenvolver essa atividade, é isso? Exatamente, foi bem uma atividade de prática, e foi uma prática bem gratificante, eu diria assim, Rúbia. Nós tínhamos, então, uma vaga para vendedor ou vendedora, caixa, para a questão do estoquista e um para fazer o designer da loja, que seria divulgar nas mídias sociais. Os acadêmicos, então, o que eles fizeram, Rúbia? Eles elaboraram o chamamento para a vaga, ou seja, eles fizeram os cartazes descrevendo a função de cada um, certo? Eles também ajudaram na parte de divulgar, tanto nas salas, em todas as salas da Unicruz, né? E também divulgaram no Facebook. Alguns de outras cidades levaram alguns cartazes para divulgar. Tá? Nós divulgamos durante quase 20 dias essas vagas e a gente recebeu 32 currículos. Desses 32, os acadêmicos também selecionaram 25 currículos. Dos 25 que foram chamados para entrevistas, só 9 apareceram, certo? E essa entrevista também foi feita assim, Rúbia. Nós tínhamos 2 representantes da Esportiva Calçados e 2 alunos. Então, na hora de entrevistar os profissionais, os candidatos, estavam os alunos também que conduziam e o pessoal da Esportiva estava observando os candidatos. E se tinha alguma pergunta além, eles faziam. E uma coisa que eu acho que vou passar até para o Douglas falar, que é bom ter esse olhar dele, né? Como a questão dos currículos, que foi uma coisa que chamou bastante atenção nossa, né, Douglas? A questão dos currículos ali, a gente recebeu, como a Ana falou, 32 currículos, né? E tu vê bastante coisa, então tu vê gente que está muito qualificada para a vaga que estava disponível, tanto quanto gente que não tem nada de qualificação para aquela vaga que está disponível, entendeu? Então a gente até teve ali uma candidata que tinha pós-graduação em finanças, alguma coisa assim, que estava se candidatando para uma vaga de vendedora, tá? Então a gente foi analisando, teve currículos assim que tinha 10, 15 cursos, os caras colocavam assim, por extenso, desde seminário, tem umas coisas muito absurdas assim. Mas o que foi visto ali nos currículos, assim, o pessoal procura, mas, como é que eu vou te dizer, não é, o perfil geralmente não bate com a vaga, sabe? Porque, no caso da Esportiva Calçados, né, eles têm até um teste que eles fazem, né, que eles trabalham muito com perfil. Então, mesmo que a pessoa vá bem
na entrevista, se não for bem no perfil, eles não contratam. Então, a gente analisou mais ou menos pelo que a gente achava que estava bom, né? Que a gente achou que poderia servir para a vaga, né? E selecionamos. E aí foi feitas as entrevistas, né? Daí nas entrevistas vieram só 9 candidatos, né? Isso que foi um pouco, sim, vamos dizer... Frustrante também, né? meio frustrante, porque ter 32 currículos, a gente analisou todos, um por um, toda a sala, todos os alunos, selecionamos 25 e apareceu 9. Né? Então a gente ficou meio assim, né? Mas pela experiência, sim, foi muito boa, porque, que nem eu estava te falando antes, né? Eu vou abrir um novo negócio na cidade, né? Que vai ser um pub. Então, para mim, caiu como uma luva essa experiência, porque eu já estou com 2 vagas em aberto, eu já estou selecionando o currículo e daqui 2 semanas, no máximo, eu vou começar a fazer entrevista. Então, se, por exemplo, eu tivesse tido essa aula só na prática, provavelmente eu ia ter que recorrer à professora Ana de novo para poder fazer essas perguntas da entrevista, pegar uma dica com ela. Mas como a gente teve essa prática, isso foi, como eu vou te dizer, foi excelente, tá? Porque a gente fez todas as perguntas, a gente fez o que é isso, o que é aquilo, o que a gente achava que tinha que perguntar, o que a gente achava que não tinha, sabe? Então, para mim, isso vai servir muito bem, porque daqui a algumas semanas, eu vou começar a fazer isso para a minha empresa. Seu próprio negócio. Então, para mim, foi muito gratificante, né? E outra coisa, Roberto, te cortando um pouquinho, chamou a atenção só para complementar essa parte do currículo. A gente nota assim, que existia uma vaga, estava claro que era para o setor, e vinham pessoas que eram de outras áreas, às vezes da saúde, tentar aquela vaga, né, Douglas? E outra coisa, informações demais nos currículos poluídos. Então, eu já vou chamar a atenção para isso. Quem for procurar currículo agora, coloque só aquilo que vai ser importante para aquela vaga, certo? Que às vezes informação demais ou polui o currículo ou faz você nem ser chamado para a entrevista. Foi o que aconteceu. Com alguns teve isso. Teve alguns cursos extras que alguém colocou que acabou desqualificando ele para aquela vaga. Outra coisa que chamou a atenção, cuidado com as fotos no currículo. Pelo normas e etiqueta não é preciso colocar foto. Nós tivemos pessoas que colocaram foto e quando chegou ali a gente nem reconheceu que era a pessoa do currículo, sabe? Então, tenha esses cuidados com essas questões. Outra coisa, mantenha o foco na vaga e procure conhecer a empresa a qual você está mandando o currículo. A gente sabe que às vezes quando a gente está procurando emprego, a gente tem muito aquela ânsia de conseguir o emprego. Mas na entrevista, né, Douglas, a gente observou que pessoas que nem sabiam o que era a Esportiva Calçados, né? Então, eu digo assim, se tu está se propondo pedir emprego, nem que seja um emprego temporário, conheça a empresa a qual você está indo trabalhar. E teve um momento assim bem interessante também da entrevista, que foi perguntado o que ele achava, o candidato achava do atendimento da Esportiva. E uma moça falou que achava ruim, né? E que o atendimento só iria melhorar se contratasse ela, tá? Foi uma sacada assim, de marketing, tentar valorizar o passe dela, só que são coisas que eu acho que não é o momento de tu fazer. Tu não acha que não é tão bom atendimento, não fala, entendeu? Se preserva de certos detalhes. E são pequenas falhas que a gente faz, às vezes até mesmo no nervosismo, que podem te tirar uma oportunidade de emprego, né? Então fica aí a dica que a professora Ana deu. Conforme a vaga, organizar o currículo com as tendências, aquilo que é voltado para aquela vaga. Exato. Agora, na época de final de ano, professora, e também o acadêmico, há muitas pessoas, o que mais abre é vagas para vendedor, né? Eu acho que o nosso comércio é bastante... O que seria um currículo bom para um vendedor? Que tipo de treinamento? A gente sabe que para esse ano não dá mais tempo. Mas para quem quer para os próximos anos já se candidatar, que tipo de cursos e treinamentos uma pessoa que quer se candidatar para essa área deve buscar? Técnicas de atendimento, tá? A questão assim, dicção e oratória. O tom de voz auxilia muito. A questão de técnicas de atendimento, Rubio, eu acho que tem que ser o foco. Porque o que eu noto, e eu vejo as pessoas comentando, hoje nós temos vendedores muito bem qualificados quanto a produtos. Eles conhecem os produtos, só que chega na hora do trato com o cliente, eles têm dificuldade de saber como chegar no cliente,
certo? Como é que eu tenho que chegar na Rúbia quando a Rúbia chega na minha loja? Como é que eu tenho que falar para a Rúbia sobre o atendimento? Eu tenho que convidar ela para sentar, eu tenho que convidar ela... Como é que eu tenho que fazer esse acolhimento dela? Então, isso é uma preocupação que eu digo assim, ó, procurem cursos sobre a questão dicção oratória, técnica de venda, postura, tá? A postura eu acho uma coisa muito importante, que foi outra coisa que também chamou a atenção nossa. Tem coisas assim, Rúbia, que a gente às vezes nem comenta, porque diz que é básico. Excesso de maquiagem, A própria vestimenta. o próprio vestimento, não vir com roupa degotada, ajusta demais, né? Tu não precisa vir assim com um terninho sofisticado, mas uma roupa simples, mais adequada. Nós tivemos candidatos também que estavam com roupa justa demais, excesso de maquiagem, certo? Então são coisas que a gente fala, a gente sabe que é senso comum, mas parece que tem pessoas que ainda cometem esses atos falhos. Então volto de novo a dizer assim, ó, cuidem com essa questão de postura. Sabe? É uma coisa importante. E essa questão de técnica de venda, Rúbia, que é uma grande, eu acho que é uma grande carência nossa, uma grande necessidade de nós termos, que é o quê? Saber atender o cliente, saber chegar. Ah, eu cheguei para vender para o Douglas, mas o Douglas é aquele tipo de cliente que não gosta de ter um vendedor do lado toda hora. Eu sou esse tipo de cliente, eu prefiro olhar e se eu me interessar, eu digo, olha, eu gostei desse produto, eu vou levar. Exato. Que é mais independente, que gosta de escolher por si o produto que quer levar. Exato. Então, assim, ó, saber respeitar esses clientes, saber identificar. O que a gente observa? Às vezes, em função de metas, os vendedores acabam chegando no final do mês, eles ficam desesperados porque eles têm que atingir meta. E eles ficam, quem sabe, não leva esse outro, ficam tentando empurrar produtos. Não é assim que você vai conquistar um cliente, tu vai assustar o teu cliente, certo? Então, eu acho que é essas técnicas de venda, como ter essa postura, como chegar no cliente, saber. E é claro que existe o contrário. Existem os clientes que querem alguém em cima toda hora. Que tu fique, tá bonito, tá feio, acho que não, acho que sim. Tem gente que compra sim. Tem gente que vai pela opinião do vendedor, né? Não vai pela... Tu chega lá para comprar uma coisa, às vezes de repente tu chega para comprar um tênis, daí tu experimenta um tênis, o vendedor, não, mas ficou feio. Aí tu já vai lá e já compra um sapato. O vendedor vai, não, esse aqui ficou bonito, e tu compra pelo que o vendedor te disse. Tem pessoas assim também. Exato. E outra coisa, Rúbia, sinceridade, tá? Não é porque a pessoa experimentou uma saia, que é a mais cara, que eu tenho que cumprir a meta, que eu vou dizer que a cliente ficou bonita se eu achei que não ficou. Mas isso acontece muito, não acontece, gente? Às vezes. Tem lojas que às vezes as pessoas dizem, tu tá linda, ela tá olhando lá para outra cliente que tá chegando, tá dizendo que você tá linda, tá? A sinceridade ganha clientes. Eu, pelo menos, acredito que a maioria acredita nisso. Que nem eu sempre dou um exemplo, calçado para criança. Uma certa feita eu fui numa loja comprar um calçado, a moça me disse assim, não leva esse, que a durabilidade desse é menor. Leva essa outra. E a outra marca que ela me recomendou, que realmente durou mais, o valor era inferior. Mas a questão dela ter sido sincera comigo, não ter deixado eu levar um produto que não ia durar tanto, ela me conquistou. Te ganhou. Me ganhou. Hoje eu só compro com ela e na loja que ela atende. Então, eu digo assim, às vezes a sinceridade, por mais que tu não atinja a tua meta ou tu não venda aquilo que tu queria vender, ganha mais do que você fazer uma falsa verdade e dizer que uma roupa ficou boa ou não. Até falando que a Ana comentou das habilidades pessoais, né? O que o pessoal está procurando bastante tem que ser bem proativo. Eu acho que assim, para a área de vendas, tu tem que ser proativo e atencioso. E bem comunicativo. Porque se tu não tiver essas 3 habilidades, tu não, de alguma maneira, tu não vai conseguir se dar bem, né? Porque se tu não for proativo, tu vai ficar ali esperando o cara vir, tu vai enxergar o cara entrando na loja, tu tem que ir para cima dele. Sim. Tem lojas, eu já cansei de entrar aí, que tu entra, tu começa a olhar as coisas do vendedor, estão parados, né? Então, isso daí quem quer ser vendedor, na minha opinião, né? Eu acho que não ajuda em nada. Então, tem que ver essas qualidades da pessoa também, né? Ser proativo, ter postura, atencioso, bem comunicativo, que nem a Ana falou ali da oração dictória. Tem que ver tudo isso, né? Tá. Uma outra questão, a gente já falou do ramo de vendas, do ramo de vendedor, mas o ramo alimentício aqui na cidade também emprega bastante pessoas. Você acabou de nos contar que vai empreender na área de um pub, que também vai servir comida. A questão dos garçons, a gente sabe que o pessoal que atende é uma das grandes reclamações quando a gente sai, se não é bem atendido nesse sentido. Como é que nós estamos aqui em Cruz Alta? Estamos com falta e os bons estão empregados.
Nós Olha estamos, só. eu diria assim, ó, que o ramo do garçom está quase entrando a questão da parte da mão de obra para a construção civil. Os bons hoje estão alocados, tá? Existe ainda, existe. Só que bem como tu falou, Rúbia, hoje quando tu vai num pub, tu vai num restaurante que tu quer descontrair, só que tu quer ter tudo naquele momento. E daí eu também vou fazer uma defesa dos garçons. Tá? Às vezes os garçons demoram para entregar também quando é prato, porque a cozinha também demorou. Sim, é uma engrenagem. É uma engrenagem, então é um efeito dominó, digamos assim. Mas também o que a gente nota? Bom dia, boa noite, não cai pedaço de ninguém. Né? Bom atendimento. Exato, com licença. Então o que a gente nota hoje? Hoje também essa pressão existe nos garçons. Por quê? Há alguns lugares que a gente vai tem 3, 4 garçons para atender 50 pessoas. Então naquele afã deles atender todo mundo, eles vão, com licença, nem dizem com licença, estão te empurrando, pegando garrafa, pegando copo, e quando tu vê, tu não está tendo um bom atendimento, certo? Então eu digo assim, ó, é outro ramo carente, certo, da nossa cidade e que tem vagas em aberto. Inclusive o Douglas está com vaga em aberto. Eu estou com 2 vagas em aberto desde o começo da semana e até agora eu recebi 2 currículos só, de segunda-feira. Para garçom, é isso? Para garçom. Então, até que nem o pessoal às vezes reclama assim, não tem vaga, não tem vaga, não tem emprego, mas emprego tem, né? Só que às vezes o pessoal não quer aquele emprego que está disponível, né? Então, nesse caso do garçom, eu até comentei com a Ana, né, que que ela tem bastante contato, né, para ela divulgar para mim, e daí ela foi divulgado e 2 pessoas me procuraram, só que nenhuma das 2 tem experiência. Elas demonstram muita vontade de trabalhar, entendeu? Só que daí eu vou ter que perder o meu tempo com o treinamento, porque eu vou ter que treinar. Eu não posso pegar uma pessoa que nunca trabalhou e botar lá para atender, que para atender não tem mistério, só que tu tem que ter algumas coisas que são fundamentais. Né, que nem do bom atendimento, tu saber tratar a pessoa, tem que ser ágil, não pode ser devagar. Então, no meu caso, eu vou ter que pegar 2 pessoas, pelo que está se encaminhando, né? Eu vou ter que treinar as 2 pessoas, ser do jeito que eu quero, porque os bons estão empregados, foi que nem a Ana falou. Tem garçons muito bons, eu até sondei alguns, mas aonde eles estão, eles não querem sair. Que há uma remuneração compatível com a função que exerce. Rúbia, e o Douglas entrou num ponto assim, ó, bem importante, que eu vivo batendo às vezes. Vagas existe. Não existe a vaga às vezes que a gente quer. Eu entendo, às vezes as pessoas, eu estou fazendo faculdade de administração, eu quero um emprego num escritório, numa sala, com toda aquela questão que lembra o escritório. Só que nem sempre a gente consegue começar da onde a gente quer. E existem os empregos escadas. E os melhores empregos escada, que eu chamo, é no comércio, é ser vendedor, é ser atendente, ser garçom. Por quê? Se eu demonstrar que eu sou uma pessoa eficiente e capaz, lá pelas tantas eu estou servindo a mesa do gerente e proprietário de uma grande empresa que gosta do meu atendimento, que gosta da forma como eu atendo e me chama por uma empresa. E isso acontece. Tanto que nem eu citei aqui em Cruz Alta, 2 meninas que eu conheço hoje, que trabalham em instituições financeiras, elas eram vendedoras numa loja do comércio. Uma atendeu muito bem a esposa de um dos gerentes do banco. E ela gostou tanto do atendimento que recomendou para o marido. O marido chamou ela foi contratada e hoje ela está trabalhando numa instituição financeira. Outra aconteceu também numa outra instituição financeira, que ela era caixa de uma loja. E gostaram tanto, porque o que aconteceu? O gerente foi fazer a compra e esqueceu o troco em cima do balcão. E ela, como viu o nome dele, que estava com o crachá da instituição financeira, ligou dizendo que ele esqueceu do dinheiro lá. Pela atitude dela de devolver o dinheiro, que já é coisa rara, ele também contratou ela. Então eu digo assim, a gente também tem que pensar nos empregos escada. Que é esses exemplos exato. que você deu. Exato, por quê? Porque eles te dão visualidade, eles vão te dar o que... As pessoas vão ver como eu sou, elas vão ver que eu sou proativa, vão ver que eu sou simpática, que eu consigo ali lidar com a tensão, que lidar com questão de garçom é lidar com tensão. Tu tem 5 ou 6 pessoas querendo as mesmas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Porque a gente quando vai quer ser bem atendida, é o que você falou, mesmo. Com Exatamente. certeza. Porque aquele momento assim, se eu estou indo num pub, se eu estou indo num restaurante, eu sou o cliente, eu quero ser bem tratada, eu quero ser vista como uma estrela, digamos assim. Porque daí tem aquela noção que as pessoas, assim, eu estou pagando, eu quero ser muito bem atendido, sabe? E Rúbia, em questão de atendimento, eu vislumbrei numa loja que vende madeira,
aqui na cidade, certo? Eu fui lá e eu fui muito bem atendido. Sabe quando você tem, assim, a vendedora te abre a porta da loja, pergunta o que você quer, te passa para uma salinha, te ofereceu um cafezinho que não é algo tão caro de se fazer. Ela foi bem atendida, ela me deu o retorno e eu me senti muito bem acolhida, certo? Eu peguei o orçamento e fui na outra madeireira para ver a mesma madeira. O cara mal chegou lá e perguntou o que era para ti. Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Então, são pequenos detalhes que a gente pode fazer que prende, que cria esse laço maior com o cliente. E quem faz isso é os vendedores. Os vendedores são a porta de entrada. Eu posso ter a empresa mais bonita, com a fachada mais bonita, se eu não tiver um bom vendedor, se eu não tiver uma boa pessoa que vai fazer a acolhida, o meu negócio não vai para frente. Verdade, gente. Dicas aí importantes, então. O nosso programa vai ficando por aqui. Quero agradecer a professora Ana por ter mais uma vez aceito o nosso convite, vindo aqui com a gente. Lembrando que em 2014 a gente está aqui novamente, a professora é nossa convidada, você também, Douglas, sempre que tiver vontade, tiver novidades, por favor, venha junto com a professora Ana, tá certo? Tá bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Nosso programa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá, tchau, tchau.